E aí, pessoal, se a peça prático profissional da OAB já tirou seu sono alguma vez, fiquem tranquilos porque esta análise foi feita pensando exatamente nisso. Hoje, a gente vai desvendar uma lógica bem simples que pode transformar essa etapa tão temida em algo muito mais claro e direto. Para muita gente que está na reta final da preparação, a sensação é essa mesmo, né? Dá um frio na barriga só de pensar em ter que montar um argumento jurídico completo do zero, ainda mais com o relógio correndo. Mas, e se existisse um método para simplificar tudo isso? Pois é, essa fórmula existe. E a boa notícia é que por trás de toda grande peça jurídica tem uma estrutura, uma lógica que, uma vez que a gente entende, vira uma ferramenta super poderosa. Então, vamos deixar a ansiedade de lado e focar na solução. E para entender como isso funciona na prática, nada melhor do que um caso concreto. Então, conheçam o Marcos. A história dele vai ser o nosso guia para a gente construir essa solução passo a passo. Olha só a situação do Marcos. Cabeleireiro, trabalhou por quase 2 anos só na comissão. Tinha horário fixo para cumprir, recebia ordens diretas de uma gerente e, muito importante, não podia mandar outra pessoa no lugar dele. Mesmo com tudo isso, a empresa dizia que ele era autônomo, nunca assinou a carteira e, no final, o dispensou sem pagar absolutamente nada. O cenário do nosso problema está montado. E agora, vamos à ferramenta que vai resolver não só o caso do Marcos, mas que serve para qualquer outra peça trabalhista. E acreditem, não tem nada de mágico. É lógica pura. A fórmula se resume a 3 passos bem simples: fato, fundamento e pedido. Primeiro, o fato. A gente descreve o que aconteceu com o nosso cliente. Segundo, o fundamento. A gente mostra o que a lei fala sobre essa situação específica. E terceiro, o pedido. A gente conecta os dois e diz claramente ao juiz o que a gente quer. Simples assim, né? O nome técnico para essa fórmula é subsunção. Mas pensa num quebra-cabeça. O fato, que é a história do Marcos, é uma peça. A norma, que é a lei, é o espaço onde essa peça tem que se encaixar. Quando esse encaixe é perfeito, o argumento fica forte pra caramba, quase irrefutável. Então vamos lá, vamos colocar essa fórmula para rodar com a questão mais importante do nosso caso, o reconhecimento do vínculo de emprego. Começando pelo passo 1, o fato. A gente precisa identificar, na rotina de trabalho do Marcos, quais são os detalhes que se conectam com a lei. Vamos ver o que a gente encontra? E aqui fica muito claro. Os detalhes da rotina do Marcos se alinham perfeitamente com os requisitos da lei. Ele não podia ser substituído? Isso é pessoalidade. Recebia comissão, ou seja, um pagamento pelo serviço? Isso é onerosidade. Trabalhava toda semana sem falta? Isso configura não eventualidade. E o ponto crucial, ele seguia ordens de uma gerente? Isso é subordinação na veia. Ok, os fatos estão na mesa bem claros. Agora vamos para o passo 2, o fundamento. Onde é que na lei a gente encontra o respaldo para tudo isso? E tá aí, o artigo 3º da CLT parece que foi escrito descrevendo o caso do Marcos. A lei define empregado usando exatamente os 4 elementos que a gente acabou de ver na rotina dele. O encaixe da nossa peça no quebra-cabeça é simplesmente direto, perfeito. E este slide mostra de forma brilhante o centro do conflito. A empresa alegava autonomia, mas o que os fatos mostram é subordinação. Ela o tratava como um mero prestador de serviço, mas a realidade se encaixa perfeitamente na definição de empregado. A fórmula que a gente está usando expõe essa contradição de um jeito que não deixa dúvida. Bom, com os fatos totalmente alinhados ao fundamento legal, só resta uma coisa: fazer o pedido lógico que nasce dessa conexão. Então, o ponto crucial é este. O pedido não surge do nada. Ele não é um chute. Ele é a consequência natural de ter aplicado a nossa fórmula. Se os fatos se encaixam na lei, o pedido é pelo reconhecimento do que a própria lei determina. E o melhor dessa fórmula é que ela é super versátil. É um verdadeiro coringa. Vamos ver rapidinho como ela se aplica a outro direito que o Marcos tinha, mas que foi completamente ignorado pela empresa. Ok, bora aplicar a mesma lógica de fato, fundamento e pedido, só que agora para a questão das horas extras. É um exercício bem rápido só para reforçar o método na nossa cabeça. Primeiro, o fato. O Marcos trabalhava das 9 horas às 19 horas, com 1 hora de intervalo. Continha rápida, isso dá 9 horas de trabalho por dia. E qual é o limite legal? 8 horas. O gráfico aqui deixa essa diferença bem nítida. E a mesma coisa acontece se a gente olhar a jornada semanal. Trabalhando 9 horas por dia de segunda a sábado, ele acumulava 54 horas, sendo que o limite constitucional é de 44 horas. De novo, os fatos são indiscutíveis.
E o fundamento? Tá lá, na Constituição e na CLT, que estabelecem esses limites de jornada. E o pedido? Qual é? Ora, é a consequência lógica, o pagamento por essas horas que ele trabalhou a mais, com adicional de 50%. Claro, fato, fundamento, pedido. A lógica se repete, sem tirar nem pôr. Chegando aqui no final, a mensagem principal se torna bem evidente, não é mesmo? O que essa análise toda nos mostra é que o segredo não está em usar um vocabulário super rebuscado ou frases complexas. A força de uma peça jurídica vem da sua capacidade de apresentar uma linha de raciocínio simples, direta e muito bem fundamentada. E essa é a grande lição para a gente levar. No fim das contas, dominar essa lógica simples é o que dá poder ao nosso argumento. É o que transforma aquela ansiedade da prova em confiança. A questão que fica é: como essa mesma fórmula pode ser aplicada em tantos outros casos?